Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que tentava fazer a ela. E no momento em que eu falar de uma gente de um reino, para edificar e plantar, se o fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha lhe dito que lhe faria. Agora, pois, fala aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou forjando mal e preparando um plano contra vós. Convertei-vos, pois, cada um do seu caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Amém. Coloque sua Bíblia no banco, feche os seus olhos, olhe comigo. Depois você vai poder sentar, só o pregador vai ficar de pé, você vai poder descansar, tá bom? Então aguente aí mais um minutinho. Como nós não temos corredor, então pegue na mão da pessoa que está do seu lado e vamos orar, vamos falar com Deus. Mais oração é mais poder. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu creio. Nós precisamos orar na frente desta geração, para esta geração aprender a orar também. Nós não podemos nos inibir de orar diante de uma geração, porque eles precisam aprender a falar com o Pai. Os apóstolos andavam com Jesus, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus multiplicar os pães. Mas quando eles olharam para Jesus, a coisa mais importante que eles pediram foi: Senhor, nos ensina a orar. Então você pode aprender a orar. Não tem problema você ouvir o outro, aquilo que o outro está orando, e começar a repetir aquilo que ele ora. Porque Deus conhece a sinceridade e a intenção do seu coração. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande no meu ser. Eu tinha 15 anos de idade. A minha irmã, que é a caçula, passou na frente, ela já tinha sido batizada. E eu fiquei com uma inveja santa. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo também. Eu queria falar em línguas e eu não tinha sido. Porque toda vez que vinham acusações na minha mente. E eu começava a pensar: isso é coisa da minha cabeça. Eu vou estar pecando contra o Espírito Santo. Mas teve um dia que o Senhor me visitou de uma forma tão forte no culto, que eu disse: eu não vou ficar aqui. Eu estou sentindo uma alegria, eu preciso falar. Mas a oração que vinha na minha cabeça era a mesma oração em línguas que a minha mãe orava. Então eu subi na galeria, aonde não tinha mais ninguém, e fiquei sozinho, e o fogo começou a pegar, e o pastor começou a pregar a palavra, e de repente, enquanto ele pregava, eu me levantei as minhas mãos e comecei a falar: Lecantarabassurianda, labassurianda, labassai, que é a oração da minha mãe. E quando eu falava aquilo, eu sentia o poder de Deus, um fogo do Espírito Santo. E aí, quando a minha mente dizia: mas eu estou pecando, mas o Espírito Santo dizia na minha mente: mas você está orando o que a Bíblia diz, então não é pecado. Aí eu continuava falando em línguas, e aí a minha mente dizia: mas eu estou imaginando e estou imitando a minha mãe, mas a minha mãe só faz coisa boa e só está orando a Deus, então se eu imitar ela não tem problema nenhum. E através daquele desbloqueio na minha mente, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas, eu comecei a profetizar, porque é assim que Deus opera na minha vida e na sua. Deus tira os bloqueios da mente, Deus tira a timidez,
Por isso, essa noite, se você sentir uma alegria, e se palavras começarem a vir na sua mente, e se a língua começar a enrolar, não fique tímido, comece a falar com Deus, porque aquele que ora em línguas não fala a homens, ninguém o entende, mas fala em segredo com Deus, e em espírito fala mistérios. Por isso nós podemos dizer: aí você diz, mas eu não entendo. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele ora para que os segredos do coração sejam revelados. Então há um propósito pelo qual nós oramos em línguas, irmão. Quando nós oramos em língua, os dons do Espírito começam a ser ativados. Quando nós oramos em língua, aquela pessoa que entrou aqui depressiva, que entrou triste, que entrou angustiada, que está lutando contra o seu filho está nas drogas, está dando dor de cabeça, de repente Deus revela para o pregador, de repente Deus revela para o profeta. Por quê? Porque a oração em línguas ativa a revelação. Por isso que a igreja precisa orar. Por isso não zombe de quem ora em línguas, não zombe de quem fala em mistério, porque nós falamos com um propósito, é para que haja uma revelação, uma manifestação do poder de Deus. Amém? Agora fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a tua palavra diz, ó Senhor, que onde 2 ou 3 se reúnem em teu nome, Jesus, o teu Espírito Santo estará ali no nosso meio, porque ele é o representante legal de Jesus Cristo na terra. Por isso, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem e toma o teu lugar de honra, vem e toma o teu lugar de glória, vem e toma o teu lugar de poder, vem e toma o teu lugar de domínio, vem e toma o teu lugar de força. Ó Deus, rasga os céus e desce, que essa noite desça a cura, que essa noite desça batismo com o Espírito Santo, que essa noite desça libertação, que essa noite todo espírito contrário está caindo por terra em nome de Jesus, que esta noite o sangue derramado na cruz do Calvário vai marcar a vida de pessoas aqui, vai libertar da depressão, vai curar câncer, vai curar da AIDS, vai curar da depressão, vai curar dos espíritos malignos, vai purificar o pensamento e a alma, vai quebrar cadeias, vai arrebentar grilhões, e os teus anjos vão ser liberados neste lugar para trazer resposta, salvação, libertação, para trazer edificação. Ó Pai, fala com a tua igreja. Nos levantamos contra todo principado, potestade, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Agora, Senhor, cega o exército inimigo, cerca este lugar com a tua sombra onipotente, como diz a tua palavra. Naqueles dias eu serei um muro de fogo ao redor do meu povo. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais unção, mais graça, mais renovo e mais da tua palavra. Me usa como tu queres, me usa como te agrada, para a honra, a glória do seu nome, Jesus. Amém? Se assente na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É bom, Jesus. Todo o tempo. Meus amados irmãos,
Antes de entrar um pouquinho no texto, eu quero falar sobre recomeço. Amém? Amém. Deus é um Deus de recomeços. Quando o homem pecou, Deus não desistiu do homem. Deus recomeçou a história. Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden. Amém? Amém. Quando o homem pecou, ele sai do jardim do Éden. E Deus olha para a natureza, olha para a criação que ele fez. E se arrepende de haver feito o homem na terra. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé fez Deus sorrir. Deus sempre vai recomeçar com quem faz ele sorrir. Diga para a pessoa que está próxima a você: você tem feito Deus sorrir ou Deus chorar? O mundo fazia Deus chorar, mas Noé fez Deus sorrir. Achou graça. Você não acha graça de uma piada? Você dá risada. Noé fez Deus sorrir com suas atitudes, com sua vida. E Deus vai recomeçar o mundo através de Noé. Amém? Amém. Agora a Bíblia diz que naquele tempo os homens viviam a idade de uma árvore. A idade de uma idade de uma árvore é centenária. Então a Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos. Amém? Quantos anos? 969 anos. Quase um milênio, quase a idade de uma árvore. Então, se você faz uma conta pela descendência de Gênesis 2 até Gênesis capítulo de número 6, você tem aproximadamente 2000 anos de história. Quantos anos? Aproximadamente. Com aproximadamente 2000 anos, Deus recomeçou a história através do dilúvio, através de Noé, através de uma família. E quantas pessoas entraram na arca? Noé, a sua esposa. Quanto que dá? 2. Eles tinham 3 filhos. 2 mais 3 dá quanto? 5. Cada filho, cada um dos 3 filhos, tinha uma esposa. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. 8 na Bíblia é número de recomeço. Sabia que tudo fala na Bíblia? 8 é o número do recomeço. Prova para mim fora da Bíblia. Eu provo. Quantos dias tem a semana? Quantos? Não, fala alto, eu gosto de interagir. Quantos dias tem na semana? 7. Não é 10? Não. Sim ou não? Não. Vocês estão em dúvida que calendário vocês têm, gente? O calendário maia? Quantos dias tem na semana? 7. E no 8º dia, a semana recomeça? Porque 8 é o número do recomeço. Amém? Então, com quase 2000 anos, Deus recomeça a história da humanidade com 8 pessoas. A Bíblia vai dizer que 2000 anos depois, nasceu de uma mulher virgem o Salvador do mundo. O seu nome é Jesus. E Jesus Cristo veio ao mundo para recomeçar a história da humanidade, de maneira tal que a história da humanidade recebeu um corte entre antes dele e depois dele, porque assim é
o poder do Evangelho de Jesus. Quando ele entra na vida de uma pessoa, se torna um antes e um depois. Não, você não pegou. A tua vida até agora tem sido de uma maneira, mas a partir desta noite, se você abrir o seu coração, e Jesus entrar no seu coração, e Jesus entrar na sua vida, de uma maneira que ele nunca entrou antes, e você permitir, a sua história vai ser separada entre antes de hoje e depois de hoje, porque Jesus Cristo, ele divide a história. E isso deu aproximadamente 2000 anos. Não sei pregar calma, irmão. Eu bebo muita água. Agora, desde que Jesus voltou aos céus, ele deixou uma promessa. Um dia ele vai. Ele disse, um dia ele vai. Mas Mateus, capítulo 24, lá pelo versículo 35, vai dizer: o dia e a hora, ninguém, somente o Pai. Nem o Filho sabe, nem Jesus sabe, nem os anjos no céu. Então não existe revelação, profecia, entendeu? Palavra, ninguém pode falar quando é o dia da volta de. Só que Deus deixou registrado que com cerca de 2000 anos, ele gosta de recomeçar a história da humanidade. E eu não sei você, mas eu sou bom de calendário. E hoje é o dia 20 de setembro de 2025, depois de Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo perto de um momento em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Porque quando dá 2000 anos, Deus reconhece. Então quando alguém te perguntar, será que esse Jesus vem mesmo? Será que isso aí não está passando o tempo? Você conta essa historinha que eu acabei de contar para você. Diz, olha, eu não sei você, mas se eu fosse você, eu ficaria esperto. Eu corria para a igreja, eu me apegava com Jesus, porque a cada 2000 anos, Deus tem uma mania estranha, Ele gosta de recomeçar as coisas. Amém? Vamos entrar então na mensagem. Jeremias, capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai pegar um vaso e vai falar que este vaso é o ser humano. Amém? Amém. Isso é uma tipologia profética. A Bíblia fala de 3 formas. Quantas formas? 3. Primeira forma, diga literal. Segunda forma, simbólica. Terceira forma, metafórica. O que é metáfora? Uma parábola. É uma historinha contada com duplo sentido. Amém? Segunda forma, simbólica. Quando você veio para cá, você foi passando no trânsito, você foi vendo placas te dizendo a distância que você estava da praia, te dizendo que logo ali na frente tinha uma lombada, te dizendo que logo ali na frente você ia ter que virar à direita ou à esquerda, te dizendo que lá na frente tem uma rotatória. Então a Bíblia, ela tem vários símbolos. Amém? Amém. E a Bíblia também fala de uma forma literal. O que é isso? Uma narrativa histórica. O fato aconteceu da maneira que aconteceu. Então quando você lê a Bíblia, você precisa entender se você está diante de um texto literal, simbólico ou metafórico. Amém? Amém. Tranquilo até aqui? Beleza. Então a Bíblia, ela vai falar agora de uma forma simbólica. E Deus vai dizer para o profeta Jeremias: Jeremias, olha o trabalho do oleiro.
Quem que era o oleiro? Olhe a importância que o oleiro tinha quando ele estava no meio do seu trabalho. O oleiro era um profissional que fazia vasos. Amém? Amém. Ele preparava os vasos. Os vasos eram de barro. Então, para que serviam os vasos? Naquela época não havia o plástico. Obviamente, o homem não havia descoberto o petróleo. O homem não fazia potes. Então, quando o homem preparava a comida, ele precisava guardar essa comida, ele não guardava em plástico. Não tinha Tupperware, viu, irmã? Não tinha. Não tinha os potes da Plasvale, que inclusive é da minha cidade, lá de Gaspar. Não tinha. Haviam apenas os vasos. Então, os vasos eram importantes para guardar o alimento. Os vasos também eram importantes para guardar o azeite. O azeite que seria usado para iluminar as lamparinas. O azeite que seria usado para limpar as feridas. Não havia água oxigenada. O que as pessoas usavam era o azeite para se limpar, se purificar. Amém? O azeite, os vasos eram úteis para guardar os perfumes. Para as pessoas saírem bonitas, as mulheres, né? As moças saírem todas perfumadas, arrumadas, elas usavam os vasos e elas guardavam lá dentro os perfumes. Para que, então, não haviam móveis, o que haviam eram os vasos. Então, o oleiro, ele era importante, mas o vaso tinha que ser perfeito. Ele não podia ter buracos, ele não podia ter falhas, ele não podia ter rachadura, porque senão o que estava dentro iria vazar. O que estava guardado ali dentro ia ser desperdiçado. Não tem pessoas que a gente olha e diz assim, como ela tem potencial, mas é um desperdício. Sabe o que é isso? É o vaso trincado. Sabe o que é isso? É o vaso rachado. E por que o vaso ficou rachado? Eu aprendi com um professor de artes, que fez faculdade de artes cênicas. É um pastor Beto. Ele nos ensinou que até hoje o processo ainda é manual. E quando ele foi na faculdade, na FURB, o professor disse para eles, vocês vão escolher o barro para fazer um vaso. Amém? Amém? Segundo passo, agora você pega o barro e você vai bater nele. Você vai socar ele. Você vai deixar ele fininho. Você vai tratar o barro como se fosse massa de pão. As irmãs sabem, né, irmã? Quanto mais bate, mais cresce. Só que qual que é o problema com a massa? Às vezes ela dá uma bolha. Não dá bolha? Não dá? Às vezes o trigo não fica bem misturado, aí fica umas bolinhas. E aí o pão depois vai sair com defeito, não é assim? As moças talvez não foram fazer pão ainda, mas vai chegar a vez de vocês. Vocês vão ver como é que é o processo. Você pega a massa do barro e você coloca no rolo compressor e você vai passando ali a massa. Como se fosse preparar um pão, você vai preparar a massa do vaso. Aleluia. E quando é preparada essa massa do vaso, você passa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se ele está muito rígido, você coloca água. Se ele está muito mole, está virando mingau, você coloca mais barro. E assim você vai fazendo e preparando aquela massa.
Aí depois de preparado, você vai descansar o barro. E depois de descansar o barro, você vai levar para as rodas. As rodas é mais ou menos uma cadeirinha que o oleiro vai sentar aqui. Embaixo ele vai ter um pedal. Quem aqui já costurou? Já viu máquina de costura? Tem um pedal, não tem? Ó, a moça já costurou ali. Ele vai pisar aqui, a roda vai ficar trabalhando, girando. E o oleiro vai colocar a mão no vaso. E eu pensava que ele fazia de fora para dentro. Mas o oleiro trabalha de dentro para fora. Aí ele vai girando aquela rodona e ele vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando aquele excesso, tudo que não está certo, e vai formando o vaso. E aí o vaso parece que está perfeito. Ele está perfeito, mas não está pronto. Muitas vezes nós somos ansiosos, nós estamos nos processos de Deus. E Deus vai nos moldando, e Deus vai trabalhando aqui dentro, e Deus vai tirando coisas, Deus vai tirando aquilo que as moças da coreografia falaram, Deus vai tirando a insegurança, Deus vai tirando a ansiedade, Deus vai tirando os traumas, Deus vai tirando os abusos, Deus vai tirando as mentiras, Deus vai tirando a religiosidade, Deus vai tirando aquele ciúme, né? Deus vai tirando aquele espírito de competição, Deus vai tirando aquele ar de superioridade, Deus vai tirando aquele orgulho, Deus vai tirando teimosia, Ele vai tirando tantas coisas. E a gente fala, Senhor, eu estou pronto. E Deus diz, está perfeito, mas não está pronto. Por quê? Porque agora vem a fase da fornalha. E aí vai pegar aquele vaso e vai colocar dentro de uma fornalha e vai ficar olhando? Não. Sabe por quê? Porque nessa fase o oleiro se afasta. Nessa fase apenas o fogo vai trabalhar. E eles colocam dentro da fornalha e vai embora. Porque muitas vezes a gente se sente assim. Deus, Ele está trabalhando na nossa vida. Deus nos tirou do meio do mundo, da lama, do pecado. Ele separou o barro. Ele disse, eu vou fazer um vaso, conforme a minha imagem e semelhança. E Deus coloca num processo. E depois Deus dá uma identidade. E depois Deus tira de dentro de nós o que está errado. E Ele nos leva para a fornalha de fogo. E Ele se afasta. A gente queria que Deus ficasse falando todo o culto. A gente queria que Deus levantasse um profeta toda noite, desse de Deus e disse, eu te escolhi, eu sou contigo, eu vou mudar a sua vida, eu vou te usar nas nações. A gente quer, não quer? Mas no momento da prova, o oleiro se afasta. Na hora do fogo, o oleiro se afasta. Sabe por quê? Porque o fogo precisa trabalhar. O processo precisa acontecer. Não tem nada mais que ele possa fazer. Ele te preparou para aquele momento. Agora é você no meio do processo. Ah, mas ele me abandonou. Ele não te abandonou. Ele te preparou para esta hora. O oleiro vai embora. E no dia seguinte ele vai voltar. Não é porque o oleiro se afastou que ele te abandonou. Há um tempo de silêncio de Deus. Mas há um tempo em que Deus vai quebrar o silêncio. Há um tempo que Deus vai colocar você em situações que são como fornalha de fogo. É pressão. As pessoas à tua volta te intimidam. As circunstâncias ao teu lado fogem do seu controle. Parece que você não foi preparado para viver aquilo, mas fica tranquilo, o oleiro se afastou
O oleiro volta. E quando o oleiro volta, ele olha para a fornalha. E ele vai tirar daquela prateleira os vasos que ficaram a noite inteira trabalhando no fogo. Ele vai tirar do meio da fornalha. E ele vai ver que tem vasos que resistiram ao fogo. Mas tem vasos que estão em pedaços. Tem vasos que têm a forma perfeita. Receberam a identidade das mãos do oleiro e ficaram. Mas tem vasos que estão despedaçados. Sabe por que tem vasos que suportam o fogo e tem vasos que não suportam o fogo? Sim ou não? Não? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Você já sabe? Então vamos parar de pregar? Então não, né? Sim ou não? Querem ouvir? Porque na hora que o oleiro estava amassando o vaso, o barro, tinha pedra escondida. Tinha sujeira escondida. Tinha bolha de ar que ficou escondida. O vaso se disfarçou. O barro se escondeu. O oleiro, quando estava preparando a massa, ela não estava batida o suficiente. E por isso que tem vasos que no final do processo continuam de pé. E tem vasos que ficam despedaçados, estilhaçados. Mas o bonito nesta mensagem é que o oleiro não desperdiça nenhum vaso. Aquele que veio para a casa de Deus, levantou as mãos e disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E permitiu que Deus começasse a moldar a sua vida. Se batizou nas águas, passou a participar da Santa Ceia, vinha nos cultos, começou a assumir responsabilidades na casa de Deus. Mas ao decorrer do tempo, da história, vieram as cobranças, as exigências próprias do crescimento, e não suportou a pressão e se despedaçou. E você pode estar pensando: Deus nunca mais vai voltar a me usar. Deus nunca mais vai voltar a me levantar. Eu nunca mais serei um vaso reerguido de novo. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da história que Ele está escrevendo na sua vida. Deus não desistiu das promessas que Ele te fez. E por mais que você tenha pensado que Ele tenha te abandonado, saiba que a mão do oleiro hoje vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e o Espírito Santo de Deus vai fazer um novo vaso na sua história. O Espírito Santo de Deus vai colocar novamente uma identidade em você. O Espírito Santo vai novamente soprar vida em você. O Espírito Santo vai recomeçar o processo. Sabe por quê? Porque o vaso foi criado para ser usado. Diga para a pessoa que está próxima a você, diga para ela: você é um vaso que Deus quer usar. Vire para outra pessoa para ela não ficar com ciúme, diga: você é um vaso que Deus quer usar. Porque tem pessoa que não é vaso, irmão. Tem
pessoa que é pedra de tropeço. Tem pessoa que é membro de igreja, membro do templo, é parafuso, é plástico. Você não é membro da igreja no sentido estrutural. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do exército de Deus. Aprenda uma coisa: o soldado, ele se forma no quartel, mas o combatente, ele se forma no combate. Enquanto você está dentro do quartel general, quando você se alista no exército, você é apenas soldado. Mas quando você enfrenta uma guerra, quando você enfrenta uma batalha, aí você se torna um guerreiro, aí você se torna um combatente. Saiba que Deus, Ele está te colocando aqui dentro, não para preencher número e lista, mas para você vencer uma batalha. Você faz parte do exército que Deus quer usar. Você faz parte do propósito estratégico de Deus. Aleluia. Então nós entendemos que o vaso, ele é feito de barro. O vaso é feito de barro. O vaso é feito de barro para ser moldado. Então, quando Deus está falando com Jeremias, capítulo 18, Deus não está falando de vaso, Deus está falando de pessoas. Deus está falando de mim, Deus está falando de você. E em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz que Deus, Ele pegou do barro, do pó, e fez o homem. Abre comigo Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: formou então o Senhor Deus o homem do pó. Deus formou o homem do pó. Foi da madeira? Foi de ferro? Foi do ouro? Foi da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e foi feito o homem, alma vivente. Então Deus formou o homem do pó. Então o homem é o vaso que Deus usa. Precisa entender isso. As pessoas na antiguidade compravam vaso para guardar dentro do seu vaso o quê? Diga comigo: alimento, azeite e perfume. Então as pessoas compravam vasos para guardar as coisas que para elas eram importantes. Mas Deus está dizendo para o profeta Jeremias e para nós aqui hoje: eu formei o homem para guardar dentro do homem aquilo que é importante. Deus formou você para guardar dentro de você as coisas importantes. Tudo que é precioso foi escondido na terra. Amém? O petróleo está escondido na terra. O ouro está escondido na terra. O diamante está escondido na terra. O ferro está escondido na terra. As coisas que são caras, que são valiosas, Deus esconde. As pessoas que têm muito dinheiro, elas não colocam as suas obras de arte, não colocam as suas joias ali na calçada da sua casa, da sua varanda. Elas guardam dentro do cofre. Porque as pessoas guardam e escondem aquilo que para elas tem muito valor. Então, o homem, ele esconde as coisas que têm valor.
Ló e Deus escondeu dentro do homem as coisas que têm valor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: tudo que tem valor para mim está guardado aí dentro de você. Aleluia. Amém. Aleluia. Se não estivesse guardado, o ladrão ia passar e roubar. Mas Deus disse: é meu, eu escondi dentro de você, e a chave eu não entreguei para ninguém. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Amém. Porque quem tem a chave do cofre? Quem é o dono. Amém? Amém. Então o diabo, ele tenta roubar, mas as coisas que ele rouba são superficiais. O diabo, ele pode roubar o teu sorriso. O diabo pode roubar, talvez, a tua saúde. O diabo pode roubar, talvez, alguma oportunidade. Mas Deus está dizendo: as coisas que têm valor, as coisas que são preciosas, Ele não vai roubar, porque eu escondi dentro de você, e eu estou guardando, e ninguém vai tocar. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19, está escrito: aquele que é nascido de Deus é filho de Deus, e aquele que é filho de Deus, o maligno não pode tocar. O diabo não pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você tem valor. Mas será que eu tenho valor? A Bíblia diz que para recomeçar a história da humanidade, Deus precisava fazer um investimento. E o investimento que Ele precisava fazer não podia ser uma criação, não podia ser um anjo, não podia ser um querubim, não podia ser um serafim, não podia ser todo o ouro do mundo, não podia ser toda a prata do mundo, mas o próprio Filho. Se Deus investiu o Filho dele para morrer numa cruz do Calvário, é porque você tem muito valor, é porque você é um investimento que vai valer a pena, é porque você vai dar muito lucro para Deus, é porque você vai viver algo extraordinário na presença de Deus. Adolescente, você precisa aprender. Quando eu estou pregando, a hora pregando, a hora profetizando, levanta a mão direita e recebe, porque a gente recebe assim, ó, a gente agarra, entendeu? Então quando eu estiver profetizando, eu vou repetir, você pega e agarra em nome de Jesus, amém? Eu quero te dizer que aquilo que Deus investiu na sua vida, ele tem muito valor, que Deus investiu o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele sabe que apesar de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de todas as suas quedas, você vai dar muito resultado, você vai dar muito certo, você vai viver algo extraordinário na presença de Deus, você vai dar muito fruto. Amém? Porque você tem valor. Agora, nós vamos entender que o homem foi criado em duas etapas. Quantas etapas? Quantas? Bíblia, irmão. Hoje você vai comer Bíblia. Volta um capítulo em Gênesis 1, 24. Perdão, 1, 26. Aleluia. Gênesis 1, 26 está escrito: disse Deus, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o
Deus criou a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus macho e fêmea Observe isso. O homem foi criado em duas. Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus formou o homem. Mas Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Gênesis 2:7 é criar a partir de algo, do pó da terra. Mas Gênesis 1:26 é criar a partir do nada, a partir da palavra de Deus. Então o homem foi criado em duas, porque em Gênesis 1:26 Deus criou a essência, e em Gênesis 2:7 Deus criou a estrutura. Consegue acompanhar? Por que Deus criou o homem, irmão Mateus? Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 26. Provérbios capítulo 8, versículo 26. Eu vou ler para ganhar tempo. Quando o Senhor ainda não tinha feito a terra, quando o Senhor não tinha feito a terra, observe a linha do tempo, antes de Deus criar a terra, ok? Nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de Deus criar o átomo do barro, que Ele iria fazer o vaso. Antes do pó do mundo, do princípio do pó do mundo, não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, não havia planeta Terra, não havia Brasil, não havia América do Sul, não havia os mares, não havia nada, não havia anjo, não havia arcanjo, não havia querubim, não havia serafim. Quando Ele preparava os céus que Ele ia criar os anjos para habitar, não havia céu, então não havia anjo ainda. Está comigo? Eu estava com Ele. Sabe quem está falando aqui? Jesus Cristo. Provérbios 8 é Jesus falando na boca do sábio, dizendo: eu estava com o Pai antes do primeiro átomo e antes de ser criado os céus, antes de ser criado toda a criação. E alguém vai dizer: mas o Senhor estava sozinho. Vai lendo. Quando Ele passava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando colocava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem. Você já viu o tamanho do oceano? Por que esse oceano não entra no continente, não entra em Florianópolis e não invade toda a terra? Porque Deus colocou Deus disse: aqui a onda acaba. Aleluia. Você entendeu? Eu adoro ver o mar. Que quando eu olho para o mar, eu lembro desse versículo, eu fico pensando: tu é grandão, hein? Tu é grandão, porque até o mar respeita uma ordem tua. Aleluia.
Irmão, tu acha que o diabo tem tanto poder assim? Comparado ao nosso Deus, que ao mar ordena e diz: mar, parou, aqui tu acaba. Aqui começa a terra. Você vai vir até aqui. Pode se revoltar, pode fazer barulho, pode subir a maré, aqui termina. Porque Deus colocou um limite. Quando Ele colocava esse limite para que as águas não transpassassem, quando estabelecia os fundamentos da terra, quando Ele fazia o núcleo da terra. Você sabia que o núcleo da terra tem tanto calor quanto o sol? Você sabia disso? 5.000 graus Celsius. Quando Deus colocava os limites da terra, então eu estava com Ele e eu era o seu aluno. É o pai e o filho dizendo assim: filho, agora eu vou fazer assim. Por quê, pai? Por causa disso, disso e disso. Aí ele vai dizer: e a cada dia eu estava nas suas delícias, me divertindo perante ele em todo o tempo, folgando em todo o tempo. Era o pai dizendo assim: filho, agora eu vou criar um animal bem grandão no pescoço, bem comprido. E o filho dava a gargalhada. E que cara vai colocar nele? Aí Deus fazia: mas como que ele vai comer? Não, eu vou fazer uma árvore bem grande para ele comer lá em cima. Deus estava se divertindo, esse é o seu laboratório, folgando no seu mundo habitável. Que lugar que Deus estava? O mundo habitável é o laboratório de Deus. Aleluia. Entendeu? Quando Deus ia criar o mundo, o arquiteto tem sua mesa, Deus tem um mundo habitável. E ali ele começou a brincar, ali ele começou a fazer as experiências, ali Deus começou a trabalhar, ali Deus começou a planejar. Eu achava as minhas delícias. Quem estava ali? Quem estava ali? Você está com o texto aberto com a Bíblia aí? Folgando em seu mundo habitável, achando minhas delícias com os filhos dos homens. Sabe o que esse texto está mostrando? Que Deus criou você antes de criar os anjos. Entendeu? Amém. Deus criou você antes de criar os querubins. O querubim que depois vai se revelar e vai se tornar o diabo. Até essa parte dos demônios que vão descer do céu. Entendeu? Antes deles existirem, você existia. Antes de existir esse vírus aí que está entrando no seu corpo, comendo o seu corpo, te matando por dentro, você já existia. Antes de existir o pó do mundo, antes de existir a forma, antes de existir a estrutura, você foi criado por Deus. Então, o céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem. Você nasceu lá. Jesus falou: eu vou para o Pai, porque eu vim do Pai. Então, como assim? Explica isso, missionário Mateus. Eu te explico. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Onipresente. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, então, o que existia antes de tudo? Apenas Deus. Amém. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão acompanhando? Amém. Tranquilo? Amém. Então, quando alguém pergunta o que existia antes do
do Big Bang, antes do Sol, antes da Lua, antes do Universo, antes de Gênesis 1, havia Deus. E Deus preenchia tudo. Só que Deus teve uma ideia. Ele disse: eu vou criar a vida. Eu vou criar o homem. Eu vou criar o universo. Eu vou criar estrelas. Eu vou criar animais. Eu vou criar pessoas. Eu vou criar algo para me relacionar com Ele. Só que Deus preenchia tudo e não havia espaço para mais nada além dele. Então Deus teve uma ideia. Assim como uma mulher grávida gera na sua barriga um espaço vazio e dentro dela pode gerar a vida, Deus criou um espaço dentro dele. Você está entendendo? Da base bíblica, Eclesiastes 11:5. Assim como não sabe o caminho do vento, assim como não sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher, assim você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Para a vida existir, Deus teve que diminuir. Mas o que existe além do universo, além da vida? Qual o final do universo? Deus. E assim como um ventre de uma mulher pode gerar a vida, Deus criou um espaço vazio, que Gênesis 1 apresenta como abismo. Deus cria o abismo. E Deus teve uma grande ideia. Qual é a grande ideia de Deus? Eu vou entrar dentro desse espaço vazio. Mas se ele entrar dentro desse espaço vazio, ele preenche tudo de novo e não ia existir mais. Consegue entender o raciocínio comigo? Está tranquilo para vocês? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Então Deus, ele cria esse espaço vazio. E se ele entrar naquele espaço vazio, não vai existir mais. Então ele teve uma grande ideia. Eu vou criar um corpo. E eu vou entrar neste corpo. E quando eu entrar neste corpo, eu vou poder entrar na minha criação. E eu vou poder falar com ela. E eu vou poder abraçar ela. E eu vou poder amar ela. E eu vou poder ouvir ela. E eu vou poder entender ela. E ela vai poder se relacionar com. Então a grande ideia de Deus é criar um corpo perfeito, chamado Cristo. Cristo é o vaso em que Deus vai entrar para se derramar sobre o mundo. Entendeu? Cristo é o vaso pelo qual Deus Pai vai entrar no mundo e vai falar. Cristo é o vaso pelo qual o Espírito Santo vai entrar no mundo e vai falar com o mundo. Cristo é o vaso pelo qual o Pai vai entrar no mundo e vai falar com o mundo. Então, o que resolve o problema de Deus? É criar um corpo chamado Cristo. Por isso que Cristo é o grande mistério da criação. Agora, quando Deus colocou Cristo, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe o que Deus estava dizendo? Cristo, aqui está o mundo, aqui está este lugar, aqui está este espaço vazio, mas agora, pela minha palavra, entre no mundo e se revele para ele. Entre no mundo e seja luz para o mundo. Entre no mundo e comece o projeto que eu planejei. E a Bíblia diz que quando Deus disse haja luz, Cristo se revelou. Cristo entrou no mundo. E quando ele entra no mundo, a vida começa.
Aí Deus começa a fazer as outras coisas. Aí a Bíblia diz que Deus faz separação, a Bíblia diz que Deus faz os planetas, a Bíblia diz que Deus faz a lua, a Bíblia diz que Deus faz o sol, a Bíblia diz que Deus faz as estrelas, porque Cristo entrou no mundo. Isso é tão incrível que o que gera vida é a luz. Isso é tão incrível que esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu que ano passado, né, vida? Eu fui pregar numa igreja lá em Gaspar. E enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo me deu uma palavra para entregar para uma irmã que estava na igreja. Eu disse para ela: missionária, Deus está mandando dizer para você que você vai gerar um filho, o filho da promessa. E naquele momento ela começou a chorar. E eu pensei até que é uma palavra comum, mas não para aquela irmã. No final do culto ela disse: missionário Mateus, nesse mês eu perdi um filho por aborto espontâneo. Fazia 2 meses que eu estava gerando, e aí eu perdi esse filho. Foi embora. E agora Deus está usando a sua vida para dizer que vai ser gerado de novo. Mas amém, eu creio. 9 meses depois, eu vou pregar na igreja de novo. Lá está a irmã, missionária Vanessa. É a Vanessa na vida. A Vanessa, segurando o bebê nos braços. Porque a palavra gera vida. Porque a palavra gera luz. A palavra gera a vida. Diga assim, a luz. Perdão, diga assim, a palavra gera luz. E a luz gera vida. Aí eu estava contando esse testemunho lá no meu trabalho para um outro rapaz. E ele disse assim: rapaz, ele não é evangélico, mas ele disse: Mateus, eu vou pedir que você ore por mim. Por quê? Porque já está quase chegando aos 40. E eu fui fazer uns exames. E eu e a minha esposa somos recém-casados. E o médico falou que quando o bebê precisa ser gerado, existe a semente do homem e a semente da mulher. E eles ficam rodando, circuncilando um ao outro. Um fica rodando em volta do outro. E aí existe um momento em que eles se encontram e acontece uma luz e a vida é gerada. Eu não sei se você já procura na internet como nasce um espermatozoide e um óvulo. Quando naquele momento que o espermatozoide entra no óvulo, há um clarão de luz, ele brilha. Porque entrou a vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou e gerou vida. A palavra gerou vida. A luz gerou vida. Então a mesma coisa que Deus disse no passado, que Deus disse na criação, quando Ele falou para o universo: Filho, revele a luz. E a partir da luz, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas. A mesma coisa acontece até hoje na raça humana. Dentro do ventre de uma mulher, o mesmo mistério. Você entende como a Bíblia é profunda? Você consegue entender como as coisas elas se completam, se conectam certinho? Da mesma maneira, Deus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 13: vocês que são os meus discípulos, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma vela debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas se coloca no lugar alto para que ilumine todos os que estão na casa. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: assim como o meu filho é um vaso
que trouxe luz ao mundo, para que eu pudesse trazer vida ao mundo. Vocês são vasos que eu coloco a minha luz ali dentro, para que vocês traduzam vida, para que vocês tragam esperança, para que vocês tragam restauração. Glória a Deus. Você é o vaso que Deus coloca luz, para que pela palavra você gere vida. Sabe por que o diabo ele quer ver você triste? Sabe por que o diabo quer ver você apagado? Porque ele sabe que dentro de você existe luz. Porque ele sabe que dentro de você existe potencial. Porque ele sabe que dentro de você Deus guardou um tesouro. E que através da palavra ela vai ser ministrada, ela vai ser liberada. E as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão degredindo, as pessoas que estão decaindo, elas são restauradas através da luz. 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Fique de pé na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: vocês são o sacerdócio geral, o sacerdócio real, a geração eleita, a nação santa, que foi comprada por Deus e que foi arrancada das trevas e foi transportado para manifestar o Evangelho da luz. Então o que nós carregamos é vida. O que nós carregamos é tudo o que está em Deus. O que você carrega é um propósito eterno. Quando Deus criou você, Ele colocou coisas dentro de você. A ciência diz que se você pegar um DNA humano, vai levar 78 anos para ler um DNA. Sabe o que é isso? Você foi criado para a eternidade. Você não foi criado apenas para essa vida. Você não foi criado para viver uma experiência passageira. Você foi criado, você foi gerado por Deus, para que você conte a história de Deus ao mundo. Cristo tem a plenitude de Deus, mas nós, como corpo de Cristo, nós temos um pedacinho da história do céu. Através dessa luz, através dessa palavra, você vai levar o que Deus está comunicando. Por isso eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Eu quero convidar a minha esposa para estar louvando. Árvore cortada, vida. Recomeço, árvore cortada. Porque Deus, Ele te trouxe aqui, porque muitas coisas têm apagado a sua luz. Muitas coisas têm apagado o seu brilho. Muitas coisas têm roubado a tua essência. E o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo: eu quero restaurar a tua essência. A estrutura é de vaso. O vaso é frágil, mas a essência é do poder de Deus. Há algo dentro do seu coração para ser derramado nessa geração. Existem mensagens que não é o missionário Mateus que vai pregar, são vocês. Existem louvores que não é Alessandro Vilas Boas que vai escrever, ou Fernanda Brum, ou Cassiane, ou quem você ouve. São vocês. E você tem uma responsabilidade. Você pode iluminar, ou você pode ser apagado. Jesus é o sol da justiça. Nós não podemos competir com o sol da justiça. Nós não somos estrelas que ficam brilhando como Jesus. Nós somos como a lua, que reflete o brilho do sol.
para um mundo que está em trevas. Sabe quando a luz fica mais forte? Quando as trevas estão mais fortes. Sabe quando vai aparecer que você é um adorador de verdade? É quando as situações estiverem mais difíceis. Sabe quando vai demonstrado que a sua fé é verdadeira? É quando você for testado à prova. Sabe quando vai ser revelado que o teu coração é puro? É quando você estiver em um ambiente sujo. É quando você estiver em um ambiente de trevas. Deus está dizendo, não tenha medo das trevas que te cercam. Desde que você esteja direcionado para o sol da justiça que é Jesus. Desde que você esteja conectado à palavra, você vai iluminar essa escuridão. Eu quero chamar aqui à frente todos os adolescentes, os jovens, para nós estarmos orando por vocês. Como o congresso hoje é de adolescentes e jovens, eu quero convidar também os pastores, os obreiros para me ajudar a orar. Nós vamos estar ministrando sobre a vida de vocês. A graça, a unção do Espírito Santo de Deus. Quando os jovens fizeram a coreografia falando que o vaso que brilha, eu entendi que era essa palavra que eu precisava trazer. Mas como muitas das vezes tem gente aqui que é nova na fé, eu precisava explicar com mais calma a palavra. Porque o objetivo não é você se emocionar. O objetivo é você ter um entendimento. Entender o que Jesus é na sua vida. Entender o valor que você tem. E entender que você é um vaso que Deus quer usar. Você pode escolher se você quer ser um vaso nas mãos de Deus ou ser cacos de barro largados. Você pode ser barro junto com o mundo, ou você pode ser um vaso que Deus está escolhendo e levantando. O vaso é de barro, mas o que está dentro é que importa. O vaso é de barro, mas o conteúdo que Deus coloca dentro de você é isso que tem valor. O vaso é de barro, mas é o azeite que é derramado dentro da sua vida. É isso que fará a diferença. O vaso é de barro, mas as coisas que estão dentro de você é onde Deus habita. Você foi criado para ser morada da presença do Espírito Santo. Nem os anjos têm esse privilégio. Nem os homens no passado tiveram esse privilégio. Mas você que está vivendo nesse tempo, a Bíblia diz que por crer em Jesus, o Espírito Santo habita em você. Amém? E Deus, Ele quer fazer isso. Ele quer manifestar a luz dEle através da sua vida. Através da sua identidade. Então, se você é um adorador, esse é o momento de você adorar. Se você é um intercessor, é momento de você interceder. Se você veio aqui com muitas coisas pesadas no teu coração, você não consegue dormir à noite, você não consegue ficar sozinho, você não consegue andar no escuro, você não consegue perdoar alguém, feche seus olhos. Estou ministrando ainda. Feche seus olhos, por gentileza. Baixe sua cabeça. Eu quero te dizer que existem coisas dentro deste vaso que estão ocupando o lugar do Espírito Santo de Deus e que esta noite o Senhor quer arrancar aí de dentro. As mágoas que ficaram guardadas aí dentro. As feridas, os traumas que ficaram guardados aí dentro. Palavras que te disseram e que você não conseguiu jogar para fora, você guardou, você escondeu, está dentro do seu coração, está dentro da sua alma, isso está tirando o seu brilho.
Isso está roubando a sua identidade. Isso está fazendo você se sentir pesado. No começo você servia a Deus, você vinha correndo, parecia que voava e os seus pés nem tocavam o chão. Mas você foi deixando as palavras entrarem. Você foi deixando pecados se tornarem hábitos. Você foi deixando pecados se tornarem petzinho de estimação que você guarda aí dentro, que você alimenta. Todo dia você dá ração para ele, você alimenta esses pecados, você alimenta esses erros, essas falhas, esses defeitos de caráter. E Deus está te dizendo: esvazie o seu coração, esvazie a sua alma, permita que eu pegue e desfaça e faça novamente. A liderança veio e falou algo, e até hoje você não perdoou, e Deus disse que isso está pesando você. Você precisa ser humilde, porque o sinal de humildade é pedir ajuda, o sinal de humildade é pedir perdão, mas ela não merece. Sim, eu e você não merecíamos, mas Deus nos perdoou. Deus nos perdoou, Deus nos amou, Deus investiu em nós. Sabe por quê? Porque você tem mais valor do que as suas ofensas, você tem mais valor do que os seus pecados, você tem mais valor do que os seus erros, e Ele quer consertar. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esta noite o Espírito Santo está dizendo: é uma noite de misericórdia. É uma noite de recomeços para algumas pessoas aqui. É uma noite de restauração de identidade para algumas pessoas aqui. É uma noite em que você vai viver uma morte, uma ressurreição. O Evangelho de Jesus é o único Evangelho que tem esse poder. Você morre e ressuscita com Cristo. Você chega de uma maneira e você vai para o altar de Deus e você chora e você sente as ânsias da morte, mas depois você é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e você se torna uma nova criatura. O diabo tem uma forma chamada orgulho, e pela forma dele, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus tem uma forma chamada amor de Jesus Cristo, e pelo amor de Jesus, ele faz você a imagem e semelhança dele. Você pode escolher pelo orgulho ser a imagem e semelhança do mundo e do diabo, ou pelo amor de Jesus se tornar a imagem e semelhança do seu Criador. Esta noite eu quero te convidar a se tornar a imagem e semelhança do seu Criador. Esta noite eu quero te convidar a você deixar o orgulho de lado, a você abandonar o que estava te pesando. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se houver alguma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entre os jovens ou entre os adultos, eu quero te convidar a vir aqui à frente também, para nós orarmos por você, para que você faça uma aliança com Deus, para que você abandone esse peso, para que você abandone esse fardo. Escute, jovem, o seu pai e a sua mãe vão cuidar de você, talvez até os 18, aos 20 anos, mas vai ter momentos da vida que você vai ter que abandonar os seus pais e vai ter que seguir a vida sozinho. Sabe quem não vai te deixar nunca? Jesus.
Depois do fim desse culto, o pastor e o missionário vão te dar um abraço e vão te dizer até o culto que vem. Mas sabe quem não vai te abandonar? Jesus. Então a pessoa mais importante que você precisa fazer uma aliança é com Jesus. Porque Jesus, ele nunca vai te deixar. Eu quero te dizer que mesmo quando você achou que Jesus tinha te deixado, quando alguém tocou em você, quando alguém abusou, quando alguém defraudou, quando alguém roubou, quando alguém te enganou, eu quero te dizer que Jesus, ele não concordou com aquela situação, mas ele também não te deixou. E ele estava marcando o dia de hoje para ser o dia da sua cura. Ele estava marcando o dia de hoje para ser o dia da sua cura, da sua restauração, para ser o dia da sua libertação. E Jesus está te convidando a se rasgar perante Ele e permitir que Ele troque o conteúdo que está guardado aí dentro. Enquanto a minha esposa vai estar louvando, se você quiser ficar de joelhos, fique. Se quiser ficar de pé, fique. Eu quero que você ore, porque a presença do Espírito Santo vai fazer uma cura aqui essa noite. Nós vamos estar ungindo e orando por cada jovem. Amém? Os pastores, por gentileza, nos ajudem, os obreiros da casa. Nós vamos estar orando por cada jovem. Porque o Senhor, Ele quer restaurar a sua identidade. Cortaram, árvore cheio de vida, cortaram os frutos que ela produzia, se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que vocês irão contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda
irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que vocês irão contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi a minha saúde Deus tocar. Oh, aleluia! Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi a minha família Deus salvar. Aleluia! Aleluia! Creia! Pois o Senhor está no controle da situação. E toda a sua família será salva em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, deixa Deus agir na tua vida nessa noite, aleluia, deixa Deus trabalhar sobre a tua vida, aleluia, apresente a Deus a tua necessidade nessa noite, apresente a Deus aquilo que você precisa, aleluia, porque Ele está nessa noite, neste lugar. Aleluia, talvez você esteja passando por adversidade, talvez você esteja passando por um momento de crise na tua vida, mas deixa, aleluia, Deus, aleluia, trabalhar sobre a tua vida nessa noite, aleluia, apresente a tua família, apresente a teu lar, aleluia, apresente, aleluia, a tua necessidade nessa noite. Aleluia, vamos orar, aleluia, para nós encerrarmos esse culto, aleluia, para nós voltar a abençoar essa noite, abençoar no nome do Senhor, amém, aleluia, oh meu Deus, amém, aleluia. Amém, amados, aleluia, amados, nós vamos fazer uma cantina, aqui na frente vai ter alguém aqui que vai vender uma fichinha para você, R$5, você vai tomar um refri, comer um salgado, para abençoar o ministério.